Associação Fórum de Integração Brasil-Europa, FIB, tem um grande prazer de receber 3 mulheres maravilhosas e agradecer também outra mulher maravilhosa, que é a Lorena, que nos recebeu aqui na Greta, que coincide com o nosso tema, que é Livros de Mulher para Mulher, iniciando o nosso Duetos de Mulher para Mulher. Passo a palavra para a Thaís. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite a quem está nos assistindo aí através das redes do FIB, porque essa live é transmitida, vai ficar lá para vocês poderem também ver, passar para os seus amigos, passar para as suas amigas, comentar, trocar conosco. Quero agradecer esse convite, principalmente ao ministro Eduardo Jorge e ao presidente do FIB que está aqui, o professor Vitalino Canas. Tenho ao meu lado 2 mulheres incríveis, maravilhosas, que assim vamos hoje debater um assunto que é tão profundo para nós mulheres, a maternidade, né? A maternidade, a dificuldade da gente posicionar também mulheres em lugares estratégicos, de comando, acadêmicos, com voz, né? E o que a gente pode fazer para que isso melhore. Claro que eu acho que uma das coisas que nós estamos fazendo aqui agora é primordial, que é usar a comunicação. Através da comunicação a gente toca e chega a mais gente. Necessitamos da arte, necessitamos da poesia e do lúdico para tocar e emocionar as pessoas, envolver as pessoas, e necessitamos também de mulheres que sejam fortes e que tenham também essa voz política, acadêmica, né? E a gente hoje vai falar sobre, então, a maternidade, a princípio, acho eu, porque isso aqui pode se estender. Eu queria fazer uma pergunta geral e quem quiser responde, tá? Vocês estão aqui em Portugal e levantaram a bandeira muito da maternidade, do posicionamento, principalmente a Carolina, sobre a dificuldade da mulher negra e as dificuldades que a mulher negra passa aqui com o parto, pós-parto. E a Carolina e a Cleide também fala muito sobre esse posicionamento da mulher, da mãe, que vocês duas também são mães. Queria que vocês falassem se vocês sentem, desde que vocês chegaram, que aqui em Portugal está acontecendo alguma melhora. Como é que nós estamos atualmente aqui, para quem está nos vendo? O que vocês acham? Como é que está a função do Estado e o recebimento das mulheres mães aqui em Portugal? Quem quiser começa. Fala um pouquinho, a outra fala um pouquinho, não tem problema. Sim. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e debater esses temas, né, tão urgentes e tão importantes. Esse ano eu completo 9 anos em Portugal. Recentemente me tornei também uma luso brasileira. Eu cheguei aqui já na condição de mãe, né? Quando me mudei, a minha filha mais velha tinha 1 ano e meio e depois eu tive mais 2 filhas. E toda a minha trajetória também enquanto acadêmica, ela se dá nessa condição de mãe e de imigrante. As minhas 2 últimas experiências de parto, né, gestação, parto e puerpério também foram aqui. Eu acho que, assim, Portugal tem uma certa contradição. Vamos falar de Portugal, mas, né, que fique claro que, enfim, todos os países carregam as suas contradições, as suas dores, né? Mas Portugal é um país que vem vivenciando o fenômeno da baixa natalidade, né? As mulheres imigrantes têm um papel, isso é completamente questionável também, né? O foco que é dado para o contributo das mulheres migrantes para o aumento da natalidade, né? Mas ao mesmo tempo não há um suporte social, o suporte do Estado, um suporte de políticas públicas
no sentido dos direitos sexuais e reprodutivos, para que a gente possa escolher, né, quando, como exercer essa maternidade. Faltam vagas em creches. Portugal agora se tornou o primeiro país da Europa a ter uma lei sobre violência obstétrica, o que é colocado como um feito, num movimento em que a América Latina já está nesse caminho há muitos anos, né? 2007 o marco, né, da criminalização da violência obstétrica com a Venezuela, Portugal só recentemente, mas ainda tem muitas coisas que ficam só no papel, né, que na prática não é o que nós vemos no dia a dia, seja pela nossa própria experiência, né, ou enfim, nos relatos, né. Eu atualmente tenho um trabalho de uma pesquisa sobre violência obstétrica, com foco nas mulheres imigrantes, né, a percepção das mulheres imigrantes sobre violência obstétrica. Então, em todo esse trabalho, né, de coletar essas narrativas de vida, o que nós vemos é um problema estrutural, né, pensando agora especificamente sobre a violência obstétrica, mas enfim, existem tantas outras áreas para se avançar, né, embora, por exemplo, Portugal, comparado com o Brasil, né, que é a comparação que a gente acaba sempre por fazer, né, tem muito mais avanço, por exemplo, a partir do momento que se pode fazer uma interrupção voluntária da gravidez, né, que já é um primeiro passo para a garantia desses direitos sexuais e reprodutivos, mas tem muitas falhas em outras situações. E acho que chegou um momento também de sobrecarga, né, com a imigração crescendo, e claro, não querendo culpar a imigração, mas enfim, e dessa dualidade, dessa contradição, que ao mesmo tempo depende dos imigrantes para que o país, para que a estrutura funcione, mas não consegue dar essa garantia, essa manutenção, essa qualidade de vida, enfim, direitos básicos e fundamentais. Maravilha, você abordou vários pontos aí interessantíssimos que dávamos para fraccionar e falar vários assuntos. Maravilhoso, mas vamos agora ouvir então a Carolina. Antes de mais... Eu até me empolguei e deveria ter lido quem é quem aqui, né? Mas adorei que você mesmo já dentro do seu discurso já foi falando o que você faz. Então vou deixar também essa linha para você, porque é meio chato a gente ficar lendo fulana, é mais tranquilo. E eu sei que é muito chato também a gente falar da gente. Eu acho que é a pior coisa que tem. Eu sou fulana de tal, tenho tantos anos, fiz isso, fiz aquilo. É muito chato. Mas fala normalmente, vai contando, que nem a Cleide fez, que vai ficar mais agradável para quem está em casa nos assistindo. Sim. Então, antes de mais, obrigada a todos que estão aqui a assistir, ao vivo, aqui fisicamente, e quem está a assistir nas redes. E agradeço também o convite para estar aqui. Relativamente à pergunta, eu já nasci aqui em Portugal, já sou a primeira geração da minha família aqui em Portugal. Portanto, a minha família é de Angola. E, portanto, eu nasci e cresci aqui em Portugal. A minha referência sempre foi Portugal. E eu entrei neste tema da maternidade depois de ter sido mãe, claro, em 2017. E sou doula também. Portanto, depois de ter sido mãe e tive uma doula, percebi a importância de ter uma doula que nos ajuda a navegar em todas estas questões sobre a maternidade e do sistema de saúde e do que é direito, o que é que nós podemos dizer que não, o que é que não podemos, sobre violência obstétrica. A violência obstétrica é uma violência de género, não é? Portanto, qualquer mulher pode sofrer este tipo de violência, qualquer pessoa que tenha útero pode sofrer este tipo de violência e, portanto, é uma coisa que começou a ser falada exatamente no tempo em que foi criada a associação principal que fala sobre este tema, quer dizer, mais antiga, que tem cerca de... Portanto, o meu filho vai fazer 9 anos, tem 10 anos, vai fazer 10 anos este ano, que é a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, que é a APDMGP. Pronto. E eles fizeram um questionário também para conhecer as experiências das mulheres no geral em Portugal, e depois perceberam que havia mulheres também a falarem sobre violência obstétrica sem saberem o nome também. O que aconteceu foi que
eu depois de fazer a minha formação em 2019, depois de fazer a minha formação, fui alertada para a taxa de mortalidade nas mulheres negras, por exemplo. Fora de Portugal, porque aqui em Portugal nós não temos dados étnico-raciais e, portanto, não sabemos como é que funciona a sociedade portuguesa. Ou seja, como supostamente somos todos iguais, temos todos acesso às mesmas coisas, teoricamente, o governo diz que não é necessário ter essas questões no censo. Pronto. Outra luta para se travar, exato. Né? Agora, o estado de saúde, o acesso à saúde materna em Portugal está já eu sinto que desde a pandemia que tem vindo a piorar. E tem sido, são vários fatores, desde o funcionamento interno dos hospitais, a sobrecarga dos próprios profissionais e depois o não reconhecimento do conceito de violência obstétrica também. Portanto, a Ordem dos Médicos aqui em Portugal não reconhece este termo e, portanto, existe sempre uma constante negação das experiências das mulheres. E quando foi, no ano passado, quando foi aprovada a lei, que é a 33 de 2025, sobre a violência obstétrica e com definição do conceito, o que eles da ordem dos Médicos sugeriram foi alterar o termo para experiências negativas. Ou seja, passando esta carga toda para as mulheres. Não é? É a experiência dela. Não é o sistema que falhou. A mulher é que teve uma experiência negativa, não é? E tem tudo a ver com a percepção da própria mulher. O sistema não tem nada a ver com isso. Não é? No fundo, o que dá a entender é isso, não é? E, portanto, tudo isto, todas estas variáveis, vão afetar depois, sobretudo, as mulheres mais vulneráveis, que são mulheres imigrantes, são mulheres negras, são mulheres que tenham algum tipo de deficiência, e mesmo as mulheres que queiram fazer a interrupção voluntária da gravidez também têm tido dificuldades no acesso a este direito. Então, são muitas coisas que nós temos que falar, é tudo muito difícil, muito complicado. E depois, em 2020, surgiu a SAMAN, que é a associação em que eu sou uma das fundadoras, uma das cofundadoras, que surgiu exatamente para nós conhecermos a experiência das mulheres aqui negras. Isso é muito importante. Eu vi um pouco lá da sua associação eu acho que é por aí que a gente consegue ir mostrando para as pessoas o que se pode fazer para lutar contra essa situação, né? E também juntar força, porque sozinha nós não conseguimos fazer nada. Então é ótimo que a gente hoje está tendo aqui um apoio para fazer esse debate, mas eu queria que você falasse um pouco mais e falasse, desse o Instagram, a forma, como é que se faz para as pessoas se associarem, o que você tem lá de apoio para que as pessoas possam saber aonde recorrer ali um help. Sim, a associação chama-se Saúde das Mães Negras e Racializadas em Portugal e portanto, as pessoas quando são associadas, são associadas da associação, desculpa aí aqui o pleonasmo, nós damos apoio, tentamos dar apoio na parte jurídica, vamos encaminhando para parcerias, porque é muito difícil termos advogados a trabalharem nestas áreas pro bono, e nós não temos financiamento para pagar advogados, então às vezes é muito difícil, temos de estar sempre em parcerias com outras associações. Neste momento encaminhamos para a APAV, mas a APAV também tem muito trabalho, então vamos tentando trabalhar assim desta forma. Depois também damos apoio encaminhamos também para apoio psicológico, se precisarem, porque temos parcerias com coletivos de profissionais da área de saúde mental. E também fazemos depois alguns programas, desde fazer mostras de documentários para abrir o debate sobre a violência obstétrica e o racismo, em que aí, porque muitas das vezes as mulheres não se identificam, não dizem logo que sofreram violência obstétrica ou racismo, porque não se apercebem. Só depois de ver um documentário sobre o assunto, ou só depois de nós falarmos sobre o assunto, é que elas depois percebem que sofreram
o que é que sofreram. A importância da comunicação e a gente aliar muito a arte a isso, Sim. porque passa a informação com menos dor e mais suave, né? E o nosso Instagram é @saman, portanto S-A de saúde, M-A de mães, Saman, e depois N-E de negras, _ Portugal. Portanto, tanto no Facebook como no Instagram. E o nosso site é associaçãosaman.org. Portanto, e conseguem fazer denúncias no nosso site, se precisarem. Temos mesmo um formulário para fazer denúncias. Ótimo. E nós depois também encaminhamos para o governo, porque nós tivemos algumas reuniões com grupos parlamentares que depois têm-nos pedido dados, porque para eles é muito importante terem dados. E esta é a maneira de nós fazermos chegar a informação. Depois, com o trabalho da Saman, nós lançámos um questionário para conhecer as experiências das mulheres e lançámos um relatório em 2023. E agora reabrimos o nosso questionário novamente, está aberto, para mulheres negras e racializadas que tenham tido filhos em Portugal, que podem responder. E não importa o ano, basta responder ao questionário. E está disponível no nosso site e nas nossas redes sociais, o link. E depois, a partir do resultado do primeiro questionário, eu voltei para o mestrado, porque eu tinha começado o mestrado depois da minha licenciatura, e estou a fazer o mestrado, o estudo sobre mulheres negras e as suas experiências na gravidez, no parto e no pós-parto, mas especificamente mulheres que trabalham na área das limpezas. Escolhi esta área especificamente porque uma das nossas dificuldades com o nosso questionário foi chegar a mulheres com baixa escolaridade. Ou seja, nós conseguimos chegar a mulheres que tenham, no mínimo, o 12º ano, que é equivalente ao... o 12º ano é o 12º ano também no Brasil. É igual, não é? Pronto. Agora já está tudo bem. Sim, pronto. Então, nós tivemos pessoas que tinham pelo menos o 12º ano e depois tínhamos pessoas com licenciaturas, com mestrados, doutoramentos, e que não é o retrato ou o estereótipo das mulheres negras aqui em Portugal, não é? A ideia que se tem são mulheres com baixa escolaridade, que têm trabalhos precários, que têm um rendimento mínimo, e nós, com o nosso questionário, tivemos pessoas com um rendimento médio de 1.000 euros, por exemplo, que é acima do que é esperado. Então nós queremos chegar a mais pessoas, e esta foi a forma que através do meu mestrado e do que eu estou a fazer, chegar a mais pessoas. Com uma escolaridade mais baixa. Dificuldade até de conhecimento de tudo isso. Mas é muito louco, até falando da migração, porque quando você migra, você muitas vezes não consegue ter um trabalho que seja conivente com o seu nível já, né, escolar e profissional. E muitas mulheres acabam migrando e entrando nas limpezas, tendo mestrado, doutorado e terem por não ter também essa possibilidade de ter outra forma de trabalho, né? Mas muito interessante tudo isso que vocês estão me dizendo, meninas. Eu queria falar um pouquinho mais com a Cleide, que você pudesse... Vamos separar um pouquinho esses assuntos todos, por exemplo. Eu queria que a gente passasse, apesar da gente também não ter aqui mais, a Carol já tem mais uma visão de quem é mesmo da terra. Eu, como migrante, também queria falar um pouquinho mais sobre essa posição da mulher migrante que chega e tem tanta dificuldade aqui para ter essa possibilidade de um sistema de saúde que a gente sabe que não é capaz de nos dar esse apoio. E depois eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua experiência quando você teve seus filhos e o que você conseguiu ver que já está melhorando, o que você fez, o que você viu que já está melhorando desde mesmo da saúde. O que pode ser feito? Qual dica que você dê aqui para que a gente possa correr atrás de ajuda? Eu, no final, vou falar que a gente está precisando de advogados aqui. Mulheres advogadas, por favor, cheguem, trabalhem com a Carolina. Mas vamos falar um pouco mais sobre a parte da migração, da mulher que chega. Eu acho que tem um conceito muito
interessante e necessário, que é o conceito da interseccionalidade, né? Quer dizer, como mulher, como migrantes, né, como mulheres negras, né, há uma série de interação entre esses possíveis eixos discriminatórios, digamos assim. Então, quer dizer, na condição de mulher, né, a gente já tem essa questão do sexo, do gênero, e a condição de imigrante acaba por ser um fator de possível vulnerabilidade também. É claro que o perfil das migrantes brasileiras, por exemplo, né, não é um perfil homogêneo, existem diversos perfis, mas é uma camada de possível vulnerabilidade. Depois, a gente passa por todo esse processo de adaptação, né, é um luto, é uma reconstrução da identidade, e quando a gente vive uma experiência de gestação, parto e puerpério, é outra camada, né, ou seja, nessas intersecções, né, das vulnerabilidades. Então, é quase que um luto dentro de um luto, é esse choque cultural, a gente tem essa expectativa muitas vezes, eu percebo isso muito nessas entrevistas que eu fiz, que muitas vezes se tem a expectativa, né, dessa relação histórica de Brasil e Portugal como países irmãos, né, ou o português como uma ponte. E quando a gente chega aqui, se depara e percebe que essa ponte, na verdade, é um muro, né, porque vai ter sempre esse fator também dessa relação, né, histórica, Brasil e Portugal, e enfim, Portugal com as antigas colônias, que está carregado de preconceito, de discriminação, e às vezes basta, né, por mais que, como, né, mulher branca, enfim, todas as condições ou enfim, algumas outras condições de privilégio, mas basta abrir a boca, né, que venha aquela identidade de migrante, né, aquele carimbo, né, de não pertencer a esse local, não importa quantos anos, né, more aqui, não importa a história. Então, vai ter sempre essa barreira. Isso foi algo que me surpreendeu, que eu ouvi alguns relatos quando eu estava lá, e era muito assim na defesa, né, de não, mas a questão específica da língua, né, Portugal, os portugueses prezam muito pelo português formal, enfim, e vindo, né, estando aqui, eu senti como isso também era um elemento de preconceito, de discriminação, mesmo na academia, né, na academia às vezes eu estou aqui explicando, enfim, uma ideia e algum professor chama atenção porque a palavra que eu usei, sei lá, eu falei cesárea e não falei cesariana. Mas você não pegou nenhum sotaque, você não tentou se adaptar na sua fala, pelo menos na sua maneira de se expressar, com o sotaque e o acento português. Eu também não. Eu estou aqui entre idas e vindas, estou aqui há 25 anos. Primeira vez que eu vim foi em 2000. Mas foi uma coisa que eu fiz questão. Eu faço questão de manter a minha, sabe, o meu acento brasileiro e acho que isso é um posicionamento meu. É uma forma de resistência. É uma forma de resistência também. Assim como a adaptação também é uma forma de resistência, né? Porque, se preserva de outras questões, né? Uma resistência mais passiva e uma resistência mais combativa. Eu também sou do viés da resistência um pouco mais combativa. Tanto que no doutoramento agora, às vezes eu falo doutoramento, às vezes eu falo doutorado, então é uma linguagem um pouco híbrida. Mas você adapta a palavra, mas não pega o cantar, sotaque, o acento. E isso já é também uma forma também de resistência. Sim, mas quando eu percebi que, enfim, que isso era uma questão problemática, eu optei por ter esse posicionamento de, olha, eu vou escrever a minha tese no português do Brasil, porque é onde eu me sinto confortável e mesmo eu manifestando essa minha intenção de escrever em português do Brasil, pelo tempo que eu estou aqui, né, talvez eu utilize expressões ou, enfim, né, faça esse mix, como o portunhol, né? Enfim, e aí essa questão da língua também tem o meu outro
ponto de resistência, que é a poesia, né? Que eu, paralelamente à minha trajetória acadêmica, teve um momento que eu entendi também esse papel, essa importância da arte, não apenas no sentido de conscientização, mas como uma própria ferramenta de digestão, de organização de ideias, de pensamentos, e então eu levo isso também um pouco pro lado da poesia, né, fazendo também uma poesia um pouco mais social e engajada. Mas pronto, já fugindo um pouco aqui da pergunta. Na pergunta era mesmo a questão da saúde, da assistência Sim. do processo que foi mesmo. Você chegou, você conseguiu ter essa assistência, você acha que melhorou ou piorou de lá para cá? O que a gente pode, de repente, fazer para que possam haver melhoras? Qual a sua opinião? O SNS hoje vive uma crise, provavelmente sem precedentes, né? A Carolina talvez possa afirmar melhor isso, mas o que a gente está vendo já é um reflexo de anos de falta de investimento, de falta de políticas, né? A própria questão mesmo da assistência ao parto. A gente vê, por exemplo, outros países como a Espanha, que Portugal só agora está fazendo um movimento de permitir que as enfermeiras obstétricas façam o atendimento das gravidezes consideradas de baixo risco, né? Outros países também aqui da Europa que permitem, ou não é que permitem, mas enfim, tem o status do parto domiciliar, né, integrado no sistema público de saúde, que Portugal não tem, né? Tá a mesma situação do Brasil. Então, são anos, né, de falta de investimento que hoje se traduz numa crise sem precedentes, que a gente vê no noticiário, né, todos os dias, a questão das emergências fechadas, de uma mulher em pleno trabalho de parto ter que estar preocupada em entrar em contato com o SNS para descobrir qual urgência vai estar aberta, para onde ela tem que ir. Então, isso é um fator de estresse, né, de agravamento de todas essas vulnerabilidades dessas mulheres também, que já estão num dos períodos mais críticos, né, das suas vidas. E não há muito uma perspectiva de melhora, né, nesse sentido. A própria, enfim, também todo verão tem a questão dos nascimentos nas ambulâncias, né? Enfim, é um momento muito, muito crítico da falta, né, de investimento na área da saúde. Das minhas experiências pessoais. Era o que eu ia te perguntar agora. Então, eu gostaria também de falar mais de você. Eu acho que quando a gente fala da gente, a gente toca mais quem está do outro lado. Sim. Então, eu sou fascinada por esse tema, desde que eu estive grávida pela primeira vez, ou seja, lá se vão 10 anos, então foi quando eu comecei a mergulhar nesse assunto. Na época eu era repórter num jornal no sul do Brasil. Foi muito difícil a volta ao trabalho também, depois fui entender a violência, né, que isso que é um país também não ter uma política pública, que a OMS, né, diz que as mulheres devem amamentar pelo menos 6 meses, amamentação exclusiva o bebê, num país em que a licença maternidade é de 4 meses, enfim, uma série de outras problemáticas. Mas já, e aí tem um contexto do Brasil, né, um contexto de que, enfim, hoje a maior parte dos nascimentos são por cesariana, e são, na maioria das vezes, cesáreas desnecessárias, né, enfim, porque acaba por ser a via de parto mais lucrativa. E mais rápida. E mais rápida, enfim. Eu, na época, quando estava grávida, a primeira vez, achava que bastava eu querer ter um parto, né, normal para que isso acontecesse, e com o tempo também assistindo documentários, me informando, né, no fim da gestação eu entendi que não seria tão fácil e optei por um parto domiciliar nas últimas semanas mesmo da gestação, e foi uma experiência transformadora, né? Tanto que, enfim, é o que acabou me trazendo para cá e levando a estudar esse tema. Os partos aqui também foram partos domiciliares, e só depois de muito tempo eu fui entender o porquê, porque também eu nunca fui uma ativista, né, do tipo, a melhor opção, todas devemos ter partos domiciliares, mas com o tempo eu fui entendendo que, na verdade, isso foi uma estratégia para fugir da violência obstétrica,
E isso está completamente embasado, né, na literatura científica, que muitas mulheres acabam por fazer exatamente esse mesmo caminho. Que interessante Eu isso. quero ter um parto normal, né, mas aí descobre que a violência obstétrica é uma violência de gênero, uma violência estrutural, uma violência naturalizada. E quais os caminhos que se tem, né? Ou se encontram equipes, hospitais, né, uma coisa muito, muito específica, ainda assim não é garantia, ou se foge do sistema. Enfim, e eu passei por essas experiências aqui, claro que foi um processo também muito cheio de idas e vindas, né? Nunca foi com muita convicção, principalmente a segunda experiência. E, enfim, na terceira já foi um pouco mais tranquilo, que eu, enfim, já conheci os caminhos. Mas, infelizmente, essa não é uma opção, porque o que seria o modelo ideal, né? Eu, de fato, escolher a forma, né, quando, enfim, poder ter essa escolha e não ser enganada ou ser sujeita a múltiplas violências, né? E hoje não existe essa opção, né? Não é uma opção que seja no Brasil ou aqui, que é uma opção que eu posso ser reembolsada pelo seguro, ou é uma opção que consta, como em alguns países, né, como uma opção do próprio sistema público de saúde. Então, acaba por ser uma opção para quem tem condições de arcar, né? E o que é muito, muito triste, né, muito injusto, e, enfim, é algo que não vejo nesse momento também um cenário muito otimista, né? No Brasil a gente tem uma perseguição, né, de um dos principais nomes da humanização do nascimento. É hoje um médico que está preso, né, por ter tido um desfecho, mais de 2.000 atendimentos, um desfecho. Enfim, né, teve uma morte de um bebê, mas que não foi durante o parto, foi mais de 24 horas depois, e por uma condição que, enfim, os especialistas dizem que seria um desfecho trágico, mesmo se a criança tivesse nascido no hospital. Então, assim, e esse discurso das associações médicas, né, de serem contra a violência obstétrica, em todos os países, é assim, né, existe uma proteção, né, da classe médica, com relação à violência obstétrica, com relação ao parto domiciliar, e isso se repete. Pode intervir. Sim. Eu também tive um parto domiciliar, e foi exatamente na altura da pandemia, e eu sempre quis ter um parto domiciliar, e não consegui ter o primeiro, porque achei que nunca tinha tido um filho, achei que é melhor ter um ambiente hospitalar. E eu tive muita sorte, e isto é triste, porque eu tive muita sorte e consegui ter a minha doula, o meu marido, ainda consegui ter a minha irmã no parto. Consegui ter 3 pessoas ao mesmo tempo num hospital público. E quando eu tive essa experiência, depois de eu ter tido essa experiência, pensei, isto é o ideal. E estarmos num hospital público e podermos ter estas pessoas, as pessoas que nós queremos e que escolhemos, estarem lá connosco. A minha irmã não tiveram lá os 3 ao mesmo tempo, tiveram os 2, ou seja, a doula e o meu marido, e depois o meu marido trocou com a minha irmã. Mas mesmo assim, ter 2 pessoas em simultâneo, este momento nós não conseguimos ter. E o que nós temos na lei é ter até 3 pessoas à nossa escolha, intercaladamente. E nem sempre conseguimos ter as 3 pessoas, não é? Se conseguimos trocar para a segunda já é muito bom, porque às vezes não dá muito jeito em alguns hospitais ter essa troca. E para mim, e como a Cleide estava a dizer, o ideal é as mulheres poderem escolher o que é que elas querem, mas também para elas poderem escolher, elas têm que saber das opções que existem, não é? E isto é uma coisa que não existe em nenhum dos sistemas, seja privado ou público. As mulheres não são informadas que podem fazer o plano de parto, não são informadas das vantagens e desvantagens de ter uma indução, de ter uma cesariana, não são informadas de nada. E elas só vão ter acesso a essa informação se procurarem. Agora, uma mulher imigrante, por exemplo, eu falando das mulheres que tenho acompanhado, porque como eu estou muito associada à Saman e sou uma mulher negra, procuram-me bastante mulheres brasileiras, mulheres negras,
porque identificam-se muito mais facilmente comigo, e claro, e até eu quando vou ao hospital, à partida, perguntam-me de onde é que eu sou, não é? A minha filha, quando nasceu, estavam com medo que eu fosse passar o Natal ao meu país, e eu disse, não, eu nasci cá, eu não vou passar o Natal fora, podem marcar as vacinas dela. E, portanto, e para além de terem chamado cabeçuda à minha filha e ter dito que era genético, porque nós somos assim. Portanto, são muitas coisas que também já aconteceram comigo. Claro que isto são sempre... que eu, felizmente, sou uma pessoa informada, então pronto, acabo por ser coisas muito mais pequenas, mas que mesmo assim diariamente são microagressões que se vão tornando, não é, diariamente grandes. Mas há outras histórias assim muito, muito aterradoras, porque são mulheres que não estavam informadas e que acabaram por situações mais traumáticas. E eu acho que aqui, para nós conseguirmos combater isto, enquanto não conseguimos mudar o sistema, é de facto as mulheres terem informação com elas. É exatamente isso. Isso mesmo. É saberem dos seus direitos. E como para já o acesso à saúde, basta uma mulher grávida, é gratuito, portanto, basta, se as mulheres souberem, não é? Porque nem todas as mulheres imigrantes sabem que estando grávidas, têm acesso gratuito à saúde. Depois elas fazerem este caminho também é muito difícil. Fazerem este caminho de chegarem ao sistema, ou então depois para fazer o registro na conservatória também já vi pessoas a terem dificuldade, a precisarem de tradutores, ou isto quando são pessoas que não falam português, ou precisarem de testemunhas porque achavam que os bebés não eram deles. Portanto, existem muitas barreiras para serem... e que é racismo e é xenofobia, e que é muito complicado. Se as pessoas não estão informadas, é extremamente difícil. E agora temos uma linha da grávida, que as pessoas têm que ligar antes de ir para o hospital. E isto é inacreditável. É incrível. As pessoas estão num momento de urgência e têm que ligar para o hospital para saber para a linha, para saber para que hospital é que vão. E às vezes são pessoas que estão na margem sul, ou seja, estão, imaginemos, no Barreiro. Acho que quem está aqui sabe, consegue ver mais ou menos as distâncias, mas tem que ir para o Hospital de Cascais ou aqui para a maternidade Alfredo da Costa. Portanto, se as pessoas não tiverem como se deslocar, é muito, muito difícil. E quem sofre são as mulheres mais vulneráveis. Mais vulneráveis, com certeza, com certeza. Então, a gente vai agora abrir para perguntas, porque eu tenho certeza que temos aqui na plateia pessoas que querem também participar. Quem quer fazer alguma pergunta, por favor? Pode dar um microfone aí, produção? A minha produção lá, pequenininha, está querendo dar um microfone. Quem quer falar? Eu posso. Aqui, olha. Eu queria saber sobre, muitas vezes existem dentro da academia certas barreiras para a gente fazer a pesquisa que a gente quer fazer, principalmente quando é relacionado a temas femininos. Então eu queria saber de vocês se vocês enfrentaram algum tipo de barreira ou algum tipo de, dificuldade para tratar os temas que vocês propuseram a tratar dentro da academia, ou se houve uma abertura para os temas. Ótima pergunta. Começa? Bem, esse é o segundo doutorado para o qual eu sou aprovada. Eu iniciei um doutorado no Brasil na época da pandemia e era outro tema. Quando eu resolvi trocar para esse projeto sobre violência obstétrica envolvendo mulheres imigrantes, eu enfrentei uma barreira da minha orientadora, que não era favorável ao tema, meu tema anterior era relacionado às minhas áreas de formação, ou seja, jornalismo e comunicação, era algo mais sério, digamos assim, né? E eu acho que há, sim, essa hierarquia de saberes, de áreas, de metodologias, né? E a gente tem que lembrar que a academia, né, enquanto instituição,
é uma instituição com essa visão androcêntrica, né, e que é o ambiente que promove essa manutenção desse sistema marcado por uma distorção desse relato cultural e que não marcado pelo apagamento das mulheres. Quer dizer, né, como se as mulheres nunca tivessem feito ciência, como se é a primeira mulher a fazer tal coisa. Não, é a primeira que nós conhecemos, né, porque as mulheres sempre fizeram ciência, as mulheres sempre produziram conhecimento, desde os tempos mais antigos até hoje, mas é claro que essas barreiras existem e a instituição, né, as instituições de ensino garantem essa continuidade, digamos, dessa deslegitimação social da mulher e que é o que enfim, também tá na base dessa discriminação, né, dessas violências. Então, acho que sim, existem essas barreiras, embora as mulheres sempre resistiram e sempre produziram, né, conhecimento das mais variadas formas possíveis. Eu acho que às vezes eu sinto, o meu processo tem sido, eu própria tenho sido a minha barreira. Porque a minha primeira barreira, porque eu sou uma mulher negra e não existem muitas mulheres negras, principalmente aqui em Portugal, na parte académica, e não existem muitas mulheres negras a falarem sobre a comunidade negra, não é? Porque nós vemos o que existe a nível da comunidade negra são pessoas brancas a falarem sobre a comunidade negra, sobre o bairro, portanto, sempre na perspectiva de um investigador que está a olhar para um objeto de estudo e a ver do lado de fora, não é? Com todo o seu background, não é? Que é diferente de tudo o que eu carrego e de todas as minhas experiências. Então, o meu primeiro desafio foi ultrapassar a minha barreira de que eu sou capaz de escrever, de produzir de ter uma produção científica, não é? De ser considerada. E porque é uma coisa que nós ouvimos constantemente, não, tu não vais ser capaz. Eu já ter ido para a faculdade já estou a representar muita gente que não consegue chegar. Portanto, porque o que acontece aqui em Portugal é que nós, quando chegamos ao 9º ano, muitos de nós, negros, portugueses, ou seja, que somos considerados imigrantes, somos convidados a ir para cursos técnicos e nunca a ir para a faculdade. Portanto, eu ousar sonhar de ter um mestrado e ter uma tese é Carolina. Portanto, eu sou a minha primeira barreira. E depois também o que acontece é que o meu tema não é comum aqui em Portugal, não existe nada assim tão específico. E portanto, eu fui procurar logo orientadoras que já estão nesta área e portanto que iam dizer que sim, à partida, ao meu tema. Portanto, eu sabia exatamente a quem é que eu ia pedir para serem minhas orientadoras, mas eu tive aulas de apoio em que era um homem que era professor e ele não percebia nada do tema e achava que ou seja, eu senti que ele, por exemplo, estava a querer balizar muito mais. Como ele não conhece o tema e não sabia, então, e é uma coisa estranha para ele, isso é muito específico. Porque só as mulheres que trabalham na área das limpezas a fazer este tipo de questões, não é? Mas ainda não senti diretamente porque eu também soube a quem dirigir-me para que fosse aceite até agora. Mas enfim, sim, né? Mas sim. Não há muitas mulheres negras não há muitas mulheres, né? Mas há cada vez mais mulheres, mas depois quando são mulheres negras Mas esse é o grande ponto, né? Essa ausência de referências. Ontem eu fiz um exercício, uma coisa que eu sempre queria ter feito, assim, eu moro perto do Jardim do Campo Grande, o Jardim Mário Soares, que já leva o nome, né, do fundador da República Portuguesa. Existe o caminho da matemática, que são marcos ao longo de toda a extensão do Campo Grande, com placas com marcos históricos da matemática. E eu, enfim, já tinha percorrido e me chamado a atenção que, enfim, não via nome de mulheres. Então, ontem eu fiz questão de... são cerca de 100 placas que foram instaladas lá por 2013, 2010.
restam 77. Quantas mulheres vocês acham que constam? Uma. Nossa, ainda bem eu ia falar nenhuma, meu Deus do céu. Uma. E como é que ela é apresentada? A primeira mulher a ocupar uma cátedra de matemática. Significa que não existiam mulheres antes? Que Não. loucura, que loucura. Não, mas nós estamos apagadas. Então não está lá. Hipátia de Alexandria, sabe? Se a gente começa a voltar... e existem, né, acho que isso é um momento assim, de esperança. Acho que cada vez mais, né, principalmente os estudos feministas, têm feito esse trabalho de recuperar essas histórias. Né? Tu estavas falando e eu estava lembrando de uma matemática, uma mulher negra, Caterine talvez, que ela foi fundamental para os cálculos. Ela na época fazia os cálculos manuais para as missões da NASA. Foi só a partir da morte dela em 2020 que ela passou a ser de fato reconhecida. Então, isso é o que eu estava tentando dizer antes, que é o que garante a manutenção, a deslegitimação, esse apagamento é o que mantém essa deslegitimação social das mulheres, né? Seja na academia, e essa distorção do relato cultural, relato histórico-cultural, né? Então, isso que é muito perigoso, essa visão a primeira mulher, pioneira nos estudos. Porque se ela foi a primeira, se ela foi a única, o que eu vou fazer? Imagina, né, no teu caso, assim, eu não vejo, eu não tenho referência. Então, é claro que essa barreira vai ser a principal, a primeira, né? Vai ser essa barreira interna, por conta dessa falta de representação. Sim. Mais uma pergunta? Bom, boa noite, Cleide, boa noite, Carolina. Eu estava pensando mais ou menos na linha da pergunta da Stephanie, que é a temática de vocês, né, tão complexa, tão difícil. Imagino que tenha existido várias diferentes resistências dentro da academia, mas até por ser uma temática que é tão pioneira no sentido não de que a violência é recente, mas no sentido de que não tem muita pesquisa relacionada a isso. Eu me questiono se, dentro da academia, se, por exemplo, a metodologia atende a dificuldades que vocês encontram, se o que vocês veem dentro da academia, se isso atende ao tema que vocês querem fazer. Eu me pergunto muito, enquanto pesquisadora também de temáticas de gênero, uma coisa que me incomoda muito é essa coisa que a gente sempre reproduz da questão da neutralidade na ciência, né? De que... E eu entendo, né, pelo menos na minha pesquisa eu busco fazer isso, tentar encontrar essa posicionalidade e utilizar isso como forma de resistência também, né, como forma de enfim, trabalhar isso. Aí eu queria saber de vocês como que vocês entendem essa questão da neutralidade e da metodologia, enfim, um pouco disso. Sim. Acho que só fazendo um adendo também, nós temos a sorte de pertencer a um laboratório, né, que é o Laboratório de Estudos Sociais sobre o Nascimento, que por si só a existência dele, né, no ISCTE, faz essa resistência, porque a sociologia do nascimento é um campo emergente também, ou seja, que não tem dentro da própria sociologia, né, como eu comentei, parece que essa hierarquia de saberes não tem esse reconhecimento, essa validação. Então, também é um grupo que resiste, enfim, nós tivemos, né, sorte de encontrar essas pessoas que apoiam, né, e como eu mencionei, essa mudança, essa barreira que eu tive foi com uma faculdade pública no Brasil, né, uma universidade pública no Brasil, e no momento em que eu fiz a mudança para cá e que eu decidi, não, esse é meu tema, esse é o meu projeto, e eu só vou entrar no doutoramento quando eu conseguir uma bolsa. Então, eu tentei 2 anos, né, com esse projeto, no concurso da FCT até... Então, eu cheguei já com essa condição de, né, com a bolsa, enfim, com o financiamento garantido. Uma coisa que para mim também fez toda a diferença foi descobrir a questão do conhecimento situado. Então, que eu sempre, né, digo, olha, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou imigrante, e é daqui que eu observo, né? Essa é a minha perspectiva, e eu não tenho como... Eu não acredito nessa neutralidade, né, também nesse sentido da ciência positivista, né, essa ciência que precisa dessa validação dos números e não sei o que, dos inquéritos por questionários e, bom, então as entrevistas, né, as outras metodologias não são menos, né, ou não, enfim, precisam, tem esse caminho de provação, né.
E eu inicialmente tinha uma outra construção de projeto, que era, inicialmente eu ia fazer um inquérito por questionário, para depois fazer entrevistas, e essas entrevistas de alguma forma iriam validar o que os números me mostravam. E eu fui adaptando o projeto, acho que também a partir dessa desconstrução de, não, esse conhecimento empírico que sempre foi, né, deslegitimado também, né, isso tem conhecimento. E essa minha posicionalidade também, a partir do momento que eu assumo, né, esse é o meu ponto de vista, e, enfim, a neutralidade é diferente da parcialidade. Então, para mim, acho que a partir do momento que eu encontro essas ferramentas também, né, agradecendo aos movimentos feministas, ao feminismo negro, que trazem esse posicionamento mais crítico, esse olhar mais crítico, e que permite, né, esse fazer ciência mais no feminino, digamos assim. Eu li o livro da Grada Quilomba, Memórias de Plantação, e foi uma lufada de ar fresco e pensei, posso fazer o meu trabalho. Então também parto muito daí, ou seja, de valorizar o que as pessoas dizem, portanto as experiências das pessoas, a minha própria experiência, e também reconhecer como conhecimento científico as experiências das pessoas, não é? Por isso tem sido alguma das bases por onde tenho estado a assentar. Também a Conceição Evaristo, com algumas das suas produções. Então faz-me sentido. Acho que nós nunca conseguimos ser completamente neutros e imparciais, né, na ciência. Pelo menos as sociais, não é? Eu queria fazer uma observação. Acho que nem precisa do microfone aqui, né? Precisa para a gravação, para quem está em casa lá assistindo ouvir. Eu me chamo Renata, né? E eu me considero uma pessoa privilegiada no Brasil, né? Tive meu último filho há 30 anos atrás, né? Uma visão completamente diferente. Mas eu me considero privilegiada porque eu tive um acompanhamento médico com a mesma médica desde o dia que eu engravidei até o dia do parto. Eu já sabia tudo o que ia acontecer, quem procurar, a quem recorrer, né? E hoje aqui, eu vendo essa questão que foi abordada aqui, de você ter que ligar para o SNS, você não está sabendo nem aonde você vai, nem por quem você vai ser atendido. Eu fico imaginando a fragilidade emocional e psicológica dessas mães. O quanto isso também não é uma violência obstétrica, porque, como foi colocado aqui, eu me senti extremamente fragilizada nesse momento. O que eu mais queria era um médico que me acolhesse com todo o carinho, né, que o momento merecia, né? E eu, quando vejo essas notícias de maternidade fechada, eu comento com meu marido, meu Deus, a mulher que está para ter o bebê, como que ela se sente emocionalmente? Eu fico preocupada com a saúde mental, não só, né, no pós-parto, mas nesse momento único na vida da mulher. E que todos nós nascemos de uma mulher. Quer dizer, ao meu ver, é o ponto mais importante da saúde mundial, porque não existe um ser humano que nasça de outra forma. E a gente ainda tem que lutar tanto para que isso aconteça de uma forma natural e humana. Aí eu queria que vocês colocassem em relação a essa abordagem da saúde mental da mulher no pré-parto, no parto e no puerpério, né? Como é que isso é abordado nos estudos que vocês fazem? Nos estudos. Por exemplo, nós quando nós no questionário da Samara nós fizemos algumas entrevistas também, fizemos 17 entrevistas e fizemos os questionários, e principalmente nas entrevistas, como às vezes é muito duro para as mulheres voltarem a esse lugar, principalmente se foi um momento traumático, e o que nós fazíamos era, como temos a parceria com grupos, com coletivos de psicólogos,
o que nós dizíamos é que se as pessoas precisassem, nós encaminhávamos diretamente para terem apoio psicológico, porque reconhecemos essa importância e sabemos que pode ser muito difícil reviver isso. E no próprio questionário, mas aí é difícil porque como é questionário online, nós não estamos lá, mas se as pessoas sentirem também podem contactar-nos. No meu estudo especificamente do mestrado, eu também digo isso. Quando as pessoas assinam o consentimento e no final, se elas precisarem e se elas sentirem que precisam de apoio psicológico ainda, não é? Porque muitas delas já tiveram filhos há muitos anos, também existe essa possibilidade de dar esse encaminhamento. Agora, só aqui em relação ao sistema de saúde, é horrível. Então ficam em lista de espera e pode não chegar em tempo útil. Se for através do Sistema Nacional de Saúde. Tem vários estudos que demonstram que as mulheres que passam por experiências de violência obstétrica, e isso que está acontecendo com o fechamento, né, das urgências, com essa linha de grávida, é uma forma de violência obstétrica institucional, né, ou institucionalizada, mas as mulheres que passam por essa experiência, elas apresentam, apresentam mais depressão pós-parto, dificuldades na amamentação, enfim, há uma série de consequências. E nas entrevistas que eu fiz 20 entrevistas aqui em Portugal com mulheres brasileiras que tiveram as mais variadas tipos de experiência de parto, né? Nem todas experiências negativas. Mas as mulheres que passaram por eventos traumáticos, praticamente todas referem o fato de não quererem mais ter filhos. Então, nesses relatos de 10 anos atrás, alguns mais recentes, mas é muito doloroso perceber como aquilo é uma ferida aberta. Porque sempre me surpreendia o fato de que, mesmo tendo passado tantos anos, quando as mulheres iam voltar para esse assunto, era uma memória viva ainda, né, que despertava todos os tipos de emoções e muda o curso de vida das pessoas, uma experiência negativa, né. Então, a partir do momento que tu decide não ter mais filhos, então, e aí voltamos a um problema estrutural de um país cada vez mais, né, envelhecido, não consegue ter as políticas públicas, não só para incentivar, né, ou para que as pessoas tenham o seu direito de escolher, mas, pelo contrário, ainda traumatiza e faz com que essas pessoas decidam não ter mais filhos. A gente vai ouvir o presidente do FIB, Vitalino, por favor. Queremos pedir para você fazer o nosso encerramento. Eu quero antes agradecer esse convite, agradecer essa iniciativa, desses diálogos, desses duetos, além mar, tá? E que tenham muitos mais e que ajudem as mulheres todas. Obrigada pelo convite. Muito bem. O agradecimento deve ser dirigido da nossa parte para vocês que estiveram a dar aqui um contributo muitíssimo importante para um debate de questões, em alguns casos, bastante polémicas, onde não existem consensos. Creio que não existem alguns consensos que seria importante obter na sociedade portuguesa e, eventualmente, também fora da sociedade portuguesa. Mas queria começar por agradecer a Thaís ter conduzido aqui este excelente debate, à Cleide Pereira, à Carolina Coimbra também, não conhecia nenhuma de vós, mas fiquei muito impressionado pela capacidade e pelo domínio que têm de tratar de temas que são realmente temas muitíssimo importantes. Eu tive alguma responsabilidade nas políticas públicas relacionadas com a igualdade de género há muitos anos. A Constituição Portuguesa foi revista em certa altura no sentido de introduzir no artigo 109 a necessidade de haver medidas que facilitassem o aumento da participação das mulheres na política, e isso depois deu lugar a seguir, isto foi a revisão constitucional de 1997, e a seguir, eu estava no governo nessa altura, e a seguir a essa revisão constitucional de 1997 colocava-se a necessidade de operacionalizar o que tinha sido introduzido na Constituição, no artigo 109, designadamente ao nível dos instrumentos de melhoria das condições de acesso das mulheres ao exercício de cargos públicos. E aquilo que nós hoje aqui pudemos constatar
é que continua a ser muitíssimo importante que essas condições de igualdade de acesso ao exercício de funções públicas e de funções decisórias seja garantida, porque muitos temas que aqui trouxeram são temas que só conseguirão ser resolvidos quando as mulheres tiverem mais poder de decisão. Alguns deles, porque são temas onde a minha sensibilidade é certamente completamente diferente da vossa. Não vou tentar sequer colocar na vossa pele, porque vocês colocariam os temas e colocaram os temas de uma forma muito mais impressiva e muito mais correta do que aquela que eu conseguiria aqui certamente trazer. Mas queria suscitar aqui 2 ou 3 questões que vocês abordaram e que são manifestamente questões em que é necessário que as mulheres tenham mais poder de decisão. São questões em que não têm havido as decisões necessárias para resolver esses problemas. Primeiro, a questão da natalidade. Eu acho que a questão da natalidade é talvez o principal problema que nós temos em Portugal. Não apenas por ser um problema em si, mas pelas consequências que ele traz. É um problema em si, porque, enfim, se não houver um índice de natalidade suficiente, o país desaparece. Daqui a uns anos, daqui a 50, 100 anos, 150 anos, começamos a diminuir, um dia desaparecemos como comunidade. Não apenas a comunidade dos portugueses, como você, mas a comunidade de quem escolheu Portugal também para viver. E a questão da natalidade hoje em dia é uma questão de muito difícil resolução. É um problema que é normalmente entendido por toda a gente como um dos principais problemas de Portugal, mas depois não temos políticas públicas de natalidade de facto eficazes. Não temos tido, não temos conseguido ter essas políticas. E eu acho que isso é uma coisa em que as mulheres se calhar vão ter de tomar poder para ver se isto vai um bocadinho aí para a frente. A natalidade depois tem algumas consequências que são... Depois isto é como nós costumamos dizer aqui em Portugal, uma pescadinha de rabo na boca, porque depois vai ser de circular. Como a natalidade está no estado em que está, e a única forma que nós temos de, embora muita gente não compreenda isso e às vezes tenha umas posições públicas muito incompreensíveis, mas a única forma que nós temos tido de resolver esse problema tem sido com a ajuda dos imigrantes que estão a viver em Portugal. Porque, de outra forma, a coisa seria muito pior. A natalidade, a baixa natalidade, depois tem um problema que está relacionado também com o Serviço Nacional de Saúde. Eu estou totalmente de acordo quando disse que houve um problema de investimento no Serviço Nacional de Saúde ao longo de vários anos, particularmente e de forma mais aguda entre 2011 e 2014, 2015, quando Portugal esteve sob um programa de assistência financeira, e nessa altura exagerou-se em determinadas políticas que tiveram consequências drásticas. Neste momento, aqui talvez não esteja totalmente de acordo consigo, neste momento o problema já não é do investimento, porque neste momento existem condições para o investimento. Neste momento é um problema de organização, de gestão do sistema muito complexo. O Serviço Nacional de Saúde é um sistema complexíssimo e de falta de recursos. Nós não temos médicos, não temos enfermeiros, ou temos às vezes médicos e enfermeiros, mas são cativados para ir para o exterior porque ganham mais, têm melhores condições de trabalho. Não temos médicos, não temos enfermeiros, também não temos professores, não temos engenheiros. Há pouco tempo houve um acidente grave que todos, porventura, se recordam e conhecem, do Elevador da Glória, e depois veio-se a saber que o Elevador da Glória não tinha manutenção, não teve a manutenção adequada porque não há técnicos. As pessoas que sabem mexer naquilo foram desaparecendo e não há. E, portanto, nós neste momento em Portugal temos um problema que já não é bem a questão da falta de investimento. Esse problema existiu não há muito tempo, mas existiu há alguns anos atrás. Agora temos um problema de não ter recursos. As maternidades fecham, é um drama. Que Portugal conquistou depois da Revolução do 25 de Abril, conquistou um lugar invejável no que diz respeito aos índices de sucesso nos partos, etc. Portanto, nós estivemos lá, não sei se ainda estamos, se calhar já não estamos, mas estivemos lá no topo do mundo em termos
do baixo índice de mortalidade infantil. E, portanto, orgulhávamos todos do Serviço Nacional de Saúde, e continuamos, eu continuo a orgulhar-me do Serviço Nacional de Saúde pela qualidade que tinha nessa dimensão. Mas isso está-se a degradar. Está-se a degradar. E está-se a degradar porque, de facto, tudo aquilo que vocês disseram, que é uma coisa, enfim, incompreensível, mesmo para um homem, se me permitem dizer, não, enfim, que não se sente isso na pele, mas é uma coisa incompreensível, que de facto uma grávida que está num momento difícil, eu tenho 3 filhos e assisti a isso através da minha mulher, é claro que uma grávida que está num momento dificílimo da sua vida, ter de fazer tudo isso que tem que fazer, perguntar onde é que vai, se é para aqui, se é para ali, se vai ter um médico, uma médica que me conhece, como é que vai fazer, quais é que são as condições. Isto deve ser uma coisa dramática para a pessoa que vai ter uma criança. E eu acho que é um pouco vergonhoso que uma sociedade como a nossa, que evoluiu em muitas coisas, esteja a regredir aí. E, portanto, ainda bem que falaram desse assunto. Houve aqui várias... Eu queria só deixar aqui uma nota de um tema que é polémico, mas em relação ao qual eu estou de acordo com aquilo que foi aqui dito. Mas não sei se isto mereceria um acordo mais generalizado, porque há pouco disse, a Carolina Coimbra disse, bem, deveria haver estatísticas que tivessem sensibilidade em relação a determinados fenómenos, não é? Decididamente, por exemplo, se é uma mulher negra, se não é uma mulher negra, essas coisas todas. Isso é uma coisa muito... Eu fui deputado à Assembleia da República e participei ou assisti, talvez não tenha participado ativamente, mas assisti a vários debates sobre se as estatísticas portuguesas devem não ter sensibilidade para, digamos, esse tipo de fenómenos. E o que é engraçado é que normalmente o setor da esquerda é contra isso, porque entende aquilo que disse, ou seja, devemos ser todos tratados exatamente da mesma forma e não deve haver nenhuma distinção aí, enquanto o espectro mais à direita, que não é aquele que eu me situo, mas o espectro mais à direita acha que devia haver tudo e mais alguma indicação resultante das estatísticas. Eu pessoalmente acho que deveria haver alguma possibilidade de se fazer, de facto, positive action, como se diz nos Estados Unidos. Há certos setores da sociedade que requerem isso, e nós só podemos fazer políticas públicas direcionadas para esses setores se as conhecermos. Se estiverem escondidos nas estatísticas, como é que chegamos lá? E, portanto, de facto, estou de acordo consigo que deveria haver aí uma maior consideração de todas essas diferenciações. Já me estendi um bocadinho mais, peço imensa desculpa, porque, na verdade, o que eu queria era aqui agradecer às nossas conferencistas de hoje. O Fórum de Integração Brasil-Europa é justamente um espaço de discussão livre, com ideias mais controversas, menos controversas. As que trouxeram aqui não são controversas, mas poderia haver, se calhar, aqui pessoas que trariam outros pontos de vista e nós estaríamos abertos também a esses outros pontos de vista. Faz parte do nosso código genético dar a palavra a todos, independentemente dos quadrantes, independentemente das perspectivas ideológicas, independentemente dos objetivos que tenha. Somos um espaço livre e isso ficou aqui hoje patente e agradeço-vos que tenham contribuído para isso. Muito obrigado.